Capítulo 15. Bem, não foi ótimo, eu admiti, mas poderia ter sido muito pior. Digam à sua filha para se dar mais crédito. Mary insistiu. Mamãe e papai sorriram, e eu estava feliz que encontrei com eles no corredor. A voz do meu pai, acima de todas as outras, iria me ajudar a classificar exatamente o que eu tinha acabado de dizer e fazer. Nós tentamos, Mary, eu lhe garanto. Papai tomou um gole de vinho antes de baixar o copo, empurrá-lo para longe e servir-se de uma xícara de chá, assim como a mamãe. O médico disse que uma bebida ocasional não tinha problema, mas ela claramente não estava interessada em arriscar. Eu não estava surpresa que meu pai iria seguir seu exemplo. Como está sua mãe? Perguntou a mamãe. Ela falou de um jeito que me fez sentir como se ela estivesse quase morrendo de vontade de perguntar. Mary sorriu. Ela nunca diminuiu o ritmo. Ela está triste, é claro, porque ela não pode fazer coisas maiores, mas ela trabalha diligentemente para cuidar daqueles que estão mais perto de nós, em Columbia. Mesmo uma pequena ação boa é melhor que nada. Concordo, mamãe respondeu. Você poderia, por favor, dizer a ela que penso nela com frequência? Ela lançou os olhos para o papai, que ficou ilegível, mas Mary parecia satisfeito. Eu vou, e posso assegurar-lhe, ela sente o mesmo. A conversa parou, e todos ficaram focados em suas bebidas por um momento. Finalmente, papai nos salvou do silêncio. Então parece que um casal foi um tanto perverso. A esposa, qual era o nome dela? Sharon, Mary disse, e eu corei de volta. Papai balançou a cabeça. Ela chegou com uma agenda. Todos eles fizeram isso, disse eu. Mas não era esse o ponto. Todo mundo provavelmente tem uma ideia concreta de como melhorar sua vida no dia a dia. A parte mais difícil não foi eles terem esses pensamentos, foi como eles estavam tentando expressá-los. Mamãe concordou. Tem que haver uma maneira de fazer algo assim, sem toda essa briga. Ele torna tudo mais lento, em alguns aspectos, mas em outros, contribui para a discussão. Mary reivindicou. Uma vez que eles foram lembrados de com quem eles estavam falando, a conversa tornou-se muito mais clara. Eu definitivamente acho que houve mais coisas positivas do que negativas hoje, acrescentei. Meu pai estava olhando para a mesa. Papai, você não acha? Ele olhou para mim, sorrindo. Sim, querida, eu acho. Ele suspirou, endireitando a postura. Eu devo lhe agradecer, Mary. Uma atitude como esta é certamente um progresso, não apenas para o palácio, mas para o país. E foi uma boa ideia. Vou passar seus agradecimentos ao meu pai. Ele que colocou a ideia na minha cabeça, há anos atrás. Meu pai fez uma careta. Então, eu também te devo desculpas. Ele bateu seu dedo sobre a mesa, recolhendo seus pensamentos. Por favor, informe aos seus pais que eles não precisam ficar longe. Só porque não discordamos sobre os métodos não significa... Mary levantou a mão. Não diga mais nada, majestade. Meu pai disse que passou do limite em mais de uma ocasião. Vou pedir-lhe para ligar em breve. O papai sorriu. Gostaria disso? Eu também, mamãe acrescentou. E você está convidado a nos visitar sempre que quiser. Eu adicionei, especialmente se você tiver mais ideias sobre como alcançar o nosso povo. O rosto de Mary foi triunfal. Oh, eu tenho muitas. Na manhã seguinte, eu quase fui a primeira a chegar ao meu escritório, benzendo todos, exceto o General Ledger, que estava remexendo vigorosamente nas gavetas da mesa do meu pai. General? Perguntei, anunciando-me. Ele curvou-se bruscamente e voltou para sua pesquisa. Desculpe, seu pai quebrou os óculos dele e disse que havia outro par na sua mesa. Eu absolutamente não estou tendo sorte. Sua voz estava rouca e ele empurrou uma gaveta antes de virar para fazer uma varredura na prateleira atrás dele. General Ledger, ele disse que estaria aqui. Eles estão bem na minha frente e eu não consigo vê-los? Senhor, uma coisa. Isso é tudo que eu tinha que fazer. Eu não posso mesmo encontrar um par de óculos. General? Sim, ele respondeu sem olhar para mim. Você está bem? Claro, ele procurou e procurou, sem parar, até que eu coloquei a mão suavemente no seu ombro. Você não iria mentir para meu pai. Por favor, não minta para mim. Ele finalmente olhou para fora da prateleira, com confusão em seus olhos. Quando você ficou tão alta? Perguntou, e tão eloquente. Sinto-me como se fosse ontem, que sua mãe estava correndo para o quarto para nos fazer vir ver os seus primeiros passos. Ele sorriu um pouco. Eu não sei se você sabe, mas Erin quase deu um soco em você. Mas, mesmo naquela época, você não ia deixar ninguém lhe passar por cima. Você ainda não respondeu a minha pergunta. Você está bem? Ele assentiu. Eu ficarei. Eu nunca fui bom em aceitar a derrota, mesmo quando foi a melhor coisa. Lucy está realmente levando isso melhor do que eu, embora não muito. Ele apertou os olhos. Eu suponho que você saiba do que eu estou falando. Suspirei. Eu sei, mas estou um pouco mal. Eu tenho vergonha de admitir que estive tão focada em mim mesmo
e não percebi o quanto você lutou. Eu gostaria de ter sido mais sensível sobre tudo isso. Não se culpe, nós não vivemos no palácio, e não ter uma família não é algo sobre o qual queremos conversar de bom grado. Além disso, não há nada que alguém possa fazer sobre isso. Nada? Como eu disse, estamos aceitando a derrota. No começo pensamos que tinha muito tempo, e quando tentamos obter ajuda, apenas não deu certo. Lucy não aguentou mais. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia. Você está gostando dessa história maravilhosa? Então já deixa o seu like, tá bom? Para que eu continue trazendo cada dia mais livros e mais capítulos para você. Ele fez uma pausa, engolindo, antes de me dar um sorriso fraco. Espero que eu tenha feito a coisa certa por você. Como um funcionário, como um amigo, você é o mais perto que eu terei de uma filha. Isso importa muito, para mim. Eu me vi perto das lágrimas, pensando como eu tinha chamado de pai, não muito tempo atrás. Você tem, claro que você tem. Não apenas por mim, mas por todas as outras crianças neste palácio que você ajudou a criar. Ele apertou os olhos. Sr. Woodwork estava com uma perna quebrada quando Kyle estava pronto para aprender a andar de bicicleta. Eu lembro de você correr atrás dele na areia, na frente do palácio, até que ele finalmente descobrisse como se equilibrar. General Legger balançou a cabeça, o fantasma de um sorriso no rosto. Isso é verdade, eu fiz isso. E mamãe e papai estavam em Nova Ásia quando Kennen perdeu seu primeiro dente, certo? Madame Lucy foi a pessoa que ajudou a tirá-lo, e ele ensinou Josie como colocar um delineador. Não se lembra de como ela se gabava por isso durante semanas? O que me lembro é de Marley dizendo a ela para limpá-lo, disse ele, seu espírito subindo. E você ensinou Aaron e Camden como manejar uma espada. Camden sugeriu recentemente um duelo. E a primeira coisa que pensei foi como ele teria a vitória, graças a você. General Legger me observava. Essas memórias são meu tesouro. Eu sei, eu defenderei todos vocês, até meu último suspiro, mesmo que eu não seja essencialmente pago para isso. Eu ri, eu sei. É por isso que não há ninguém mais em quem confia a minha vida. Eu estendi a mão para ele. Por favor, tire o dia de folga. Ninguém vai invadir hoje. E, se o fizerem, eu o chamarei. Eu adicionei rapidamente quando pude ver que ele iria protestar. Passe algum tempo com Madame Lucy. Lembre-a de todas as coisas boas que você foram um para o outro. E lembre de tudo que vocês foram para nós. Eu sei que isso não substitui. Mas faça mesmo assim. Eu não encontrei os óculos ainda. Eu tenho certeza de que eles os deixou no salão. Eu cuidarei disso. Você pode ir. Ele apertou minha mão uma última vez antes de fazer uma reverência. Sim, Alteza. Eu o assisti sair, inclinando-me contra a mesa, enquanto considerava o general e Madame Lucy e sua vida juntos. Eles enfrentaram tanta tristeza, tanta decepção, e ele ainda apareceu todos os dias, pronto para servir, assim como Madame Lucy. Era uma coisa estranha para mim medi-los em comparação aos meus pais, cujas vidas pareciam se encaixar perfeitamente. Eu estava cercada por exemplos de como o amor verdadeiro poderia tornar menos incômodas as circunstâncias, seja enfrentando a maior decepção de sua vida ou arcando com o peso de um país. E, de repente, em minha vida, eu não conseguia lembrar porque eu estava com tanto medo dele. Eu mentalmente folhei minha lista de pretendentes, a doçura de Kyle, o entusiasmo de Fox, a alegria de Henry. Estes eram todas as coisas que me atraíram. Mas, além disso, estava lá algo bonito e duradouro? Eu ainda não sabia, mas encontrar isso já não parecia tão assustador. Eu deixei o pensamento de lado no momento que me dirigi para o salão. Claros o suficiente, os óculos de papai estavam postos, desdobrados de cabeça para baixo, sobre uma pilha de livros. Eu os levei em direção ao seu quarto, ainda me perguntando sobre o futuro. No esforço para não acordar a mamãe, caso ela estivesse dormindo, eu bati na porta de seu escritório pessoal. Sim, ele falou. Eu entrei para encontrar meu pai em sua mesa, olhando alguns papéis. Eu encontrei isso, eu disse, segurando os óculos e balançando entre os dedos. Ah, você é uma salva-vidas. Onde está Aspen? Ele perguntou, feliz em pegar os óculos e colocá-los em seu rosto. Eu disse a ele para tirar o dia de folga. Ele parecia um pouco para baixo. Meu pai levantou a cabeça. Ele estava? Eu não percebi. Sim, ele e eu acho que talvez Madame Lucy estão tendo um dia ruim. A menção de seu nome
Ele pareceu entender. Bem, agora eu me sinto terrível por não dizer algo. Ele se recostou na cadeira e esfregou suas têmporas. Você dormiu muito? Perguntei, brincando com um peso de papel. Ele sorriu. Eu estou tentando, querida. Realmente. Mas, se a sua mãe fizer um pio, eu estou instantaneamente acordado. E eu acabo olhando para ela por 1 hora, antes que eu esteja calmo o suficiente para dormir novamente. Esse ataque cardíaco veio furtivamente. Eu estava esperando que algo acontecesse a mim. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Eu balancei a cabeça. Muitas vezes, recentemente, eu me encontrei observando-o, perguntando-me se ele estava bem. Mas mamãe, ela nos pegou de surpresa. Sua mãe continuou falando sobre aparecer no jornal oficial de amanhã, como se fosse algum sinal de que as coisas podem retomar a normal. Como se, uma vez que ela fizesse isso, eu deveria voltar ao trabalho. E eu sei que assim que eu voltar a trabalhar, ela também vai. Não estou dizendo que quero que ela se sente e brinque com os polegares, mas o pensamento que ela vai voltar a ser rainha o dia todo, todos os dias, eu não sei como encarar. Esfregou os olhos e deu um sorriso sem humor. E a verdade é que tem sido bom para mim fazer uma pausa, respirar. Eu não acho que eu tenha percebido quanto eu estava cansado, até que tive que parar. Ele olhou para mim. Eu não me lembro da última vez que eu tive 10 horas sem perturbações com minha esposa. Ela tem bastante linha de expressões perto dos olhos. Eu sorri. Bem, você fez um monte de piadas horríveis, papai. Ele assentiu. O que posso dizer? Eu sou um homem de muitos talentos, mas isso é muito difícil de assimilar. Quando ela voltar a ser rainha, eu preciso voltar a ser o rei. E eu não sei quando eu vou ter mais uma semana como esta. Só ela e eu. Então, e se ela não fizesse isso? Ele apertou os olhos. O que você quer dizer? Bem, isso estava circulando em minha mente desde a reunião de ontem, no salão. Eu provavelmente nunca serei capaz de ajudar a todo o meu povo, mas eu poderia chegar a alguns. Esse pensamento me emocionou, mais do que eu imaginava ser possível, e pelo menos eu poderia ajudar os meus pais, o que me fez sentir como se estivesse realizando algo monumental. Ainda assim, quando as palavras saíram, eu sabia que elas eram pura insanidade, e se ela não fosse mais a rainha, e se eu fosse? Meu pai ficou em silêncio, olhando para mim, incrédulo. Eu não queria dizer isso como um insulto, gaguejei. Eu sei que você é totalmente capaz de liderar, mas você está certo. Mamãe vai querer voltar completamente para o papel de ser uma rainha. Se eu fosse a rainha, ela teria que fazer outra coisa. Seus olhos se arregalaram, como se ele não tivesse considerado essa opção. E se ela não fosse a rainha e você não fosse o rei, e desta vez ela não estivesse se recuperando de um ataque cardíaco, talvez você pudesse fazer mais do que sentar perto dela. Talvez você pudesse viajar, ou algo assim. Ele piscou, surpreso com a possibilidade. Nós poderíamos fazer isso esta semana mesmo. Eu posso conseguir um vestido de coração. Lady Bryce e Nena podem organizar tudo, e você sabe que o General Legger se certificaria de que todo o evento estivesse seguro. Você não teria que se preocupar com nada. Ele engoliu em seco, desviando o olhar. Por favor, pai, eu não quero dizer isso como insulto, Ele levantou a mão, e eu me calei, chocada ao ver as lágrimas em seus olhos, quando ele se virou para mim. Eu não estou insultado. Ele respondeu rispidamente, antes de limpar a garganta. Estou tão orgulhoso de você. Eu sorri. Então, você vai me deixar assumir o trono? Você vai ter um momento difícil, disse ele. Sério, as pessoas estão inquietas. Eu sei. Eu não estou assustada. Bem, talvez não tão assustada. Nós compartilhamos uma risada. Você vai ser maravilhosa. Dei de ombros. Eu não sou você. E definitivamente não sou a mamãe. Mas eu posso fazer isso. Eu tenho ajuda. Eu ainda vou ter vocês dois. E com todos nós, eu provavelmente vou parecer uma rainha decente. Ele balançou com sua cabeça. Você é mais do que decente, Evelyn. Talvez eu não tenha lhe dito isso o suficiente, mas você é uma jovem extraordinária, brilhante e engraçada. E capaz. Que privilégio será ser seu súdito. Suas palavras eram tão genuínas que me encontrei piscando para conter as lágrimas. Eu não tinha percebido o quanto a opinião dele sobre as minhas ações importava até aquele momento. Eu deveria ter, no entanto, considerado quantos passos eu tinha dado na sugestão. Isso significava que ele estava pensando para mim, o mundo que ele escolheu. Ele respirou fundo. Ok, então. De pé, ele caminhou ao redor da mesa e deslizou seu anel de seu dedo anelar e sobre o dedo médio da minha mão. Seus olhos mais claros do que eu tinha visto em dias olharam profundamente os meus. Isso parece ficar bem em você. Inclinei a cabeça. Quase tudo fica.
Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!